a todos. Eu estou aqui hoje com a professora Natália Galito. Ela é professora adjunta do Departamento de Fisiologia e Farmacologia na Universidade Federal Fluminense, além de membro permanente das pós-graduações em Ciências Cardiovasculares e Ciências Biomédicas também na UF. Queria começar, primeiro de tudo, agradecendo a professora por ter aceitado participar aqui com a gente hoje, compartilhar um pouquinho da sua trajetória com a gente. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo participar do Science Rocks, né? E também de poder divulgar um pouquinho essa parte da carreira científica, da vida acadêmica, principalmente para essas pessoas em início de carreira, né? Então, muito obrigada pelo convite. E como foi, né, que você percebeu o seu interesse pela ciência? Em que momento da sua vida que isso aconteceu? Olha, quando eu já estava no ensino médio, assim, até antes, né, no ensino fundamental, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa no jeito de ser, né? Eu sei que tem uma fase da infância que a gente tem os porquês, né, de tudo, a gente sempre pergunta, e isso perpetuou ao longo do meu ensino fundamental, no meu ensino médio. Então eu sempre me perguntava, naquela frase que o professor falava, uma afirmativa, eu perguntava o porquê, como, onde. E aí eu não me contentava em ter aquela frase, né? Eu começava a estudar um pouquinho mais e perguntar, conversar, para ver se eu conseguia entender o processo sem decorar aquele processo, né? E aí, entendendo esses porquês e os mecanismos, as coisas fluíam mais rápido para mim, mais fácil, e eu fui percebendo que isso era uma forma não só de estudar, mas que eu gostava que, enfim, era uma coisa mais inerente a mim, né, também. Então, a carreira científica, né, a vida acadêmica, ela tem muito dessas curiosidades. Eu acho que é importante que você sempre tenha esse fundo de curiosidade, né? E querer descobrir o porquê das coisas. Eu acho que foi muito nessa época que já começou a aparecer uma pulguinha, né? Uma luzinha do que eu queria aí seguir como profissional, né? Ai, que legal. Então foi desde bem nova mesmo, já Foi. era para ser. É. E como é que foi essa trajetória até você se tornar cientista? Olha, eu, eu cheguei, na verdade, à biomedicina através de testes vocacionais, né, no ensino médio. E lá começou a me direcionar para cursos da área de saúde. E aí, ao entrar na universidade, eu fiz biomedicina na Universidade Federal Fluminense. E logo no início da faculdade, já tendo essa ideia de sempre ser questionadora, né, em alguns aspectos e tal, eu logo procurei áreas de pesquisa que me interessavam. Eu assisti muito na televisão na época do ensino médio, algumas pesquisas na área de genética que passavam, né, na televisão, e isso sempre me interessou. Então, na primeira linha, logo quando eu entrei na universidade, eu procurei laboratórios da área de genética e de biologia molecular. Fiquei durante um tempo, mas logo em seguida, quando eu cursei a disciplina de fisiologia, né, pela biomedicina, me apaixonei pela fisiologia. E aí eu comecei a participar como aluna de iniciação científica no Laboratório de Ciência do Exercício, né, orientada pelo professor Antônio Cláudio. E ele, sem dúvida, abriu as portas para mim para trabalhar com pesquisa. Então, eu pude participar num ambiente que envolvia tanto alunos de graduação de diversas áreas, né? Não só biomedicina, mas eu pude trabalhar com pessoas da área de odonto, eu trabalhei com pessoas da área de enfermagem, com alunos de medicina também, de educação física e pós-graduandos. Então, a partir desse contato, desse convívio e trabalhando nesses projetos, né, que envolviam tanto seres humanos quanto trabalhos mais voltados para a biologia molecular, eu pude aos poucos definindo um pouco do meu gosto, né, nessa área, aperfeiçoando cada vez mais, me interessando e levando trabalhos para congressos científicos, né? Lá eu acho que o nosso olho chega até a brilhar, né? Que você começa a ver, principalmente para pessoas né, com esse perfil, né, de que tem uma curiosidade maior. Eu falei, caramba, que interessante, então é isso que acontece, por isso que acontece. É possível, você aprende a fazer delineamentos experimentais, né? E tentando cada vez mais aprendendo com os projetos que você vai participando. Eu depois cursei mestrado com o professor Antônio, fiz doutorado também com ele, e eu tive a oportunidade de ir para fora. Eu fiquei um ano
nos Estados Unidos, né, com o professor Christopher de Souza, no Colorado, nos Estados Unidos. E lá também eu pude aperfeiçoar outras técnicas, como trabalhar com o tipo de células progenitoras. E depois que eu voltei para o Brasil, defendi, eu fiz um período curto de pós-doutorado, que foi quando surgiu a oportunidade de eu tentar os concursos públicos, né? Então, acho que o meu interesse na carreira científica foi muito em virtude, foi muito natural, né? À medida que eu fui fazendo iniciação científica, mestrado, doutorado, e dando a chance de conhecer outras, outras linhas, outros projetos, indo para fora e perceber que a gente consegue também fazer ciência aqui no Brasil com qualidade, né? Então, foi mais ou menos isso o meu interesse, né, e a minha carreira acadêmica, como ela começou. Ah, legal. E qual que foi, assim, sua maior dificuldade nessa trajetória? Olha, uma primeira dificuldade que eu tive, que não necessariamente tem a ver com a carreira, né, foi a minha vinda. Eu sou do interior do Espírito Santo, né, sou de uma cidade, e aí eu mudei de cidade, de estado, e eu sempre fui muito apegada à minha família, então isso para mim foi uma dificuldade muito grande que eu enfrentei no início, então não necessariamente é devido à carreira, né, especificamente acadêmica, mas foi uma dificuldade que eu enfrentei. E depois disso, eu sabia que mal ou bem, que nesse período, por eu ser muito apegada à minha família e tudo, se eu quisesse seguir esse caminho mesmo da área científica, de pesquisas, eu não ia encontrar esse caminho provavelmente no interior, onde eu morava, né? Eu ia ter que viver em grandes centros, né? Que era onde estavam localizados mais os institutos de pesquisa, as universidades públicas, né? Então, foi uma dificuldade que eu enfrentei de encarar, né, essa questão. E depois disso, aí já na faculdade, saindo da faculdade, né, e entrando para esse meio de pós-graduação, porque quando a gente se forma em biomedicina, e aí boa parte dos cursos da área da saúde, você tem a possibilidade de fazer pós-graduação, né? Não só a área da saúde, né? Agora eu estou puxando um pouco a sardinha, mas você pode fazer pós-graduação, e na pesquisa isso é uma coisa necessária, né? Então, assim que você termina a pós-graduação, você se depara que para você fazer pesquisa, você precisa de fomento, né? Verbas que custeiam os experimentos que você vai fazer. E sempre foi uma dificuldade que a gente encontra, porque para você tentar um fomento em agência pública, aí, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem a FAPERJ, nós temos a nível nacional o CNPq, por exemplo, dentre outras, né? Mas esses são os principais que a gente encontra atualmente. À medida que, para você tentar esse fomento, você precisa ter um currículo competitivo. Mas, por outro lado, se você não tem o fomento em si, você também não consegue ter o currículo competitivo. Então, assim, foi uma dificuldade que a gente enfrenta muito no início de carreira, que é ter verbas para realizar estudos cada vez mais audaciosos, e se você quer produzir e gerar estudos audaciosos, você precisa de verba para tal, né? Então, essa questão de fomento foi um gargalo. A outra coisa, se dividir entre as diferentes tarefas. Uma vez na universidade, você faz pesquisa, você dá aula, você normalmente também trabalha faz trabalhos de extensão, né, voltados para a comunidade. Então, você definir limites, né? Porque a gente costuma levar trabalho para casa, enfim. Então, toda essa situação foram dificuldades que eu encontrei, e aí é aos poucos que você vai se encaixando e aprendendo a lidar melhor. Mas eu acho que foi isso. E aí, além dessas questões, você também é mãe, né? Então, assim, como que foi conciliar isso? Como que é? Eu acho que, na verdade, esse último tópico que eu falei, que é dar limites, né? Voltou muito nessa situação, né? Quando meu filho nasceu. Então, foi uma coisa. Acabou sendo. Eu acabei sendo obrigada, né? Sendo natural estabelecer limites, né? O limite de estudar, o limite de trabalhar, o limite de lazer, o limite de dormir, o que é muito importante, né? Então, a maternidade, ela chegou para justamente mostrar que a gente precisa ter limites, né?
E, e uma coisa, ao mesmo tempo, que é muito difícil, porque logo quando a maternidade vem, você percebe uma queda muito grande na sua produção. E não é fácil lidar, porque existe uma cobrança externa muito grande e uma cobrança muitas vezes interna. E essa cobrança interna, às vezes, é até maior do que a externa, né? Então, eu acho que uma dificuldade muito grande que eu tive com a maternidade foi esse aspecto de cobrança e entender que é uma fase, que é um período, e que é natural essa produção, digamos assim, diminuir, né? E aí eu acho que entra muito nessa questão dos limites, de saber diferenciar bem, dar tempo ao tempo, né? Fazer colaborações, ter uma rede de apoio, né? E, inclusive é o que a gente até tanto pede, né? Nesses grupos agora em crescimento, por exemplo, desse apoio à maternidade das mães dentro da universidade, institutos de pesquisa, porque essa é uma fase muito delicada, né? É, e é muito importante que a gente tenha um grupo de apoio para esses momentos, né? Para mostrar que é uma fase, que você não está sozinha, que isso vai passar, e que é possível, né? E que é possível. Isso não é nenhum demérito, isso não diz que a mulher ou a mãe ela tem uma capacidade menor que o homem, que o pai, né? Mas que é uma fase que talvez precise ter uma talvez um trabalho maior, né? Nesse sentido de dar limite às coisas, né? E um pouquinho de paciência também. E quais projetos que você está trabalhando atualmente? Bom, de uma forma geral, atualmente, a nível de pesquisa, né, eu trabalho com o impacto do estresse, muitas vezes mental, é o que a gente trabalha aqui, estresse mental, psicológico, emocional, sobre aspectos cardiovasculares, por exemplo, de função endotelial, em diversas populações sob risco cardiometabólico. Então, por exemplo, em indivíduos obesos, em indivíduos com síndrome metabólica, com hipertensão. E aí a gente tenta mostrar uma associação, né, entre o estresse e o prejuízo. E o aumento, o prejuízo, né, por exemplo, na função endotelial e também no risco de desenvolvimento de eventos cardiovasculares. Então, a ideia é a gente estudar os mecanismos por trás desse risco cardiovascular, né? E até mesmo identificar alguns alvos farmacológicos, né? Que possam depois gerar outros estudos, né? Enfim. Então, atualmente eu tenho trabalhado nesse sentido aí, em pesquisa. Entendi. Tem algum lugar que a gente possa acompanhar seu trabalho, sua pesquisa? Sim, a gente tem. Eu tenho o Lattes, eu acho que é o currículo universal a nível de pesquisa, né? Então lá a gente tenta, eu tento sempre deixar atualizado as últimas pesquisas e os últimos resultados na forma de artigo, na forma de trabalho em congresso. Acho que lá é a principal forma, né? Além disso, a gente tem outros sites, né? Por exemplo, do laboratório que eu trabalho, de pesquisa, tem as redes sociais do laboratório também. Eu posso até depois passar, né, direitinho. E lá também é uma outra forma de chegar, né, nessa informação. Tá ótimo, então. E só para finalizar, qual dica, assim, qual conselho você daria para quem está assistindo e pretende se tornar cientista? Essa é uma pergunta, acho que muito importante, difícil, mas muito importante. Eu fiquei pensando até porque eu acho que assim, muito importante a pessoa ter o seu objetivo claro e persistir, e insistir, não desistir, né? Eu acho que isso é muito importante. Tentar criar uma rede de colaborações, né? Se você for uma pessoa nova numa universidade que não conhece ninguém, conhecer o ambiente em que trabalha, realizar colaborações nesse início é muito importante, para que justamente você possa enviar fomentos para agências de pesquisa, enviar projetos para agências de pesquisa e conseguir fomento, para que você também possa perceber que você não está sozinho ali, né? Caso você precise. Eu acho que isso é muito importante. A gente também pede muito e sempre fala muito em empatia atualmente, né? Então, se a gente exige empatia, é importante que a gente também tenha empatia com o próximo, né? Com a outra pessoa. Principalmente se a pessoa já for um pouquinho mais avançada na carreira, né? Tem uma empatia com as pessoas
e início de carreira. Então, eu acho que é uma via aí de mão dupla que é muito importante de se ter. Então, é só vai lá, segue, não desista, faça colaborações e tenha empatia. Esse eu acho que é o resultado ou a principal mensagem que eu passaria aí para as pessoas que estão assistindo a gente. Ah, eu adorei. Obrigada, professora. Queria agradecer muito pela sua participação. Eu agradeço demais a oportunidade. Espero que, né, isso sirva também como uma pequena experiência, né, para as pessoas em início de carreira. E qualquer dúvida que precisarem, que tiverem, enfim, eu estou à disposição. Tá bom? Muito Tá obrigada. ótimo, E muito obrigada, obrigada. professora Cristiane, também pelo convite. Não se esqueça de curtir e salvar esse vídeo e aproveita e fala aqui pra gente o que você achou. Até a próxima!